Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de introdução ao cálculo e hoje a gente vai trabalhar com fatoração e produtos notáveis. Vamos lá? Então, a gente vai ver fatoração por fator comum, agrupamento, trinômio do quadrado perfeito, diferença de quadrados, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, diferença de cubos, A ao cubo menos B ao cubo, soma de cubos, então A ao cubo mais B ao cubo. Os produtos notáveis, a gente vai ver o produto da soma pela diferença, que aí depois a gente vai ver que tem relação com a diferença de quadrados, tá? Vai ver o quadrado da soma, que a gente vai ver que tem relação com o trinômio do quadrado perfeito, o cubo da soma e da diferença, e o triângulo de Pascal. Então, fatorar é transformar em multiplicações. Então, a gente vai ver alguns métodos para fatoração. O mais simples é o fator comum. O que seria o fator comum? Então, vamos supor que eu tenho 3x mais 3y. Então, o que eu tenho em comum? O fator comum aos dois é o 3. Então, eu posso pôr o 3 em evidência, vezes x mais y, tá? Porque se eu voltar, ó, volta a ser 3x, 3 vezes y e volta a ser 3y, tá? Aí dei a volta, mas eu fatorei, ou seja, passei para uma multiplicação. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenha 5x mais 20y, tá? Quem que é o fator comum aqui? Pode ser 5x. O 20 não pode ser 5 vezes 4, né? Que é igual a 20. Então, mais 5 vezes 4y, tá? E aí, quem que eu tenho em comum? O 5. Então, vai ficar 5 vezes x mais 4y, tá? Cabe mais uma ali, ó. Deixa eu colocar aqui. 3x ao quadrado menos 8x ao cubo y, tá? Quem é que eu tenho em comum? Vocês não concordam comigo que 3x ao quadrado menos 8, que o x ao cubo, ele pode ser x ao quadrado vezes x, que é a mesma coisa que x ao cubo. Então, eu vou trocar o x ao cubo por x ao quadrado vezes x vezes y. E aí, o que eu tenho em comum os dois? O x ao quadrado. Então, coloco x ao quadrado em evidência, menos 8, aí sobrou 8xy, tá? Na fatoração por agrupamento, o que eu vou fazer? Vou agrupar. Então, se eu tiver, por exemplo, 2x mais 5y mais 3x menos 8y, tá? Eu vou agrupar coisas que eu tenho em comum. Por exemplo, tá vendo x com x? Então, 2x mais 3x, e aqui ele tem y e y também. Mais 5y menos 8y. Não alterei a equação, eu só troquei os valores de lugar, tá? Então, aqui, fator comum x e x, então vou pôr o x em evidência. X vezes 2 mais 3. E aqui, y e y, então vou pôr o y em evidência. 5 menos 8. E aí, vai ficar, usando o distributivo, desculpa, 2 mais 3 é 5, x vezes 5, mais y vezes 5 menos 8, menos 3. Só arrumando, x vezes 5 é 5x, porque a gente costuma colocar o número antes, y vezes menos 3, menos 3y, tá? Então, faturação por agrupamento. Vou fazer outro exemplo de faturação por agrupamento. Então, vamos supor que eu tenho AB mais 3B mais 7A mais 21. Tá?
Então, eu vou agrupar, porque todos os 4 não têm elementos em comum, tá? Um único elemento em comum aos 4. Mas de 2 em 2 tem. Então, B e B, então fica B vezes A mais 3, tá? Mas aqui também, ó, 7 e 21, que é 7 vezes 3, tá? Então, por o 7 em evidência, fica A mais 3, tá? Ainda dá para agrupar mais, tá vendo, ó? Tem como A mais 3 e A mais 3. Então, posso pôr o A mais 3 em evidência, vezes quem, ó? Tirou A mais 3, sobra B. Tirou A mais 3, sobra o mais 7. Oi, pessoal. Agora dá uma pausa no vídeo, tá? Agora é a vez de vocês tentarem fazer fatório e simplifique se possível, tá? São 3 questões. Vai de tarefa também, não são só essas, né? Depois que você terminar essas, você continua o vídeo. Mas o gabarito tá aqui para vocês conferirem, lógico, tem que ser o gabarito completo, tá bom? Então, vamos treinar mais, ó. Então, se eu tiver 5x mais y vezes 5x menos y, tá? Mesma coisa, tem o produto da soma pela diferença, onde os termos são quem, ó? Um é 5x e o outro é y. Então, 5x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? E aí, vai ficar... Lembra que se tá tudo ao quadrado, ó, tudo ao quadrado, ó. 5 ao quadrado e o x ao quadrado. Então, vai ficar igual 5 ao quadrado vezes x ao quadrado menos, né, y ao quadrado. Posso até tirar o 5 ao quadrado, que é igual a 25, x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Mais uma, vamos fazer mais. Então, se eu tiver raiz quadrada de 7 mais 6, por exemplo, vezes raiz quadrada de 7 menos 6, também tem o produto da soma diferença, onde um é raiz de 7 e outro é 6. Então, vai ficar raiz de 7 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Tá? E raiz de 7 ao quadrado sai da raiz, né? Fica 7 menos 36, que é igual a menos 29. Mais um, vamos lá. Se eu tiver, então, A ao cubo mais B à quarta vezes A ao cubo menos B à quarta. E agora? Continua, né? É produto da soma pela diferença ainda. E os termos são A ao cubo e B à quarta. Então, vai ficar A ao cubo elevado ao quadrado menos B à quarta elevado ao quadrado, tá? E aí, lembrando que se está ao quadrado, o que faz? Multiplica, né? 3 vezes 2, 6. Então, fica A à sexta. Multiplica 4 vezes 2, 8. Então, menos B elevado à oitava. Cabe mais uma aqui? Cabe mais. Ah, então, se eu tiver raiz de 3x mais 10y ao cubo vezes raiz de 3x menos 10y ao cubo, também tem o produto da soma pela diferença, onde os termos são raiz de 3x e 10y ao cubo, correto? Então, vai ficar, vou fazer aqui embaixo que não vai caber, raiz de 3x ao quadrado menos 10y ao cubo elevado ao quadrado. E aí, eu tenho o quê, ó? Distributiva, né, ó, ao quadrado. Então, eu vou ter raiz de 3 ao quadrado vezes x ao quadrado menos também, ó, 10 ao quadrado e o y ao cubo ao quadrado. Lembra? Multiplica 3 vezes 2, 6. Y à sexta. Eu posso ajeitar, né? Aqui, pode trocar a cor. Raiz de 3 aqui fica 3x ao quadrado, né? X ao quadrado deixa. Menos 10 ao quadrado, que é 100. 100
y à sexta. Pessoal, pausa de novo e agora pode resolver esses exercícios aqui. É o 4, o 5 e o 6, tá? E tem o gabarito aqui também, ó. Gabarito da 4, da 5 e da 6, tá? Para entregar também. Então, aqui, a gente tem que o produto da soma pela diferença, então, o produto da soma pela diferença é a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Isso aqui é o produto notável, tá? E aí, eu posso fazer o contrário, né? Posso falar, então, não é uma igualdade? Que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual ao produto da soma pela diferença, tá? Então, se eu fizer isso aqui, tá? É que a gente chama de fatoração. É um caso da fatoração. Não é porque fatorar não é transformar em multiplicações? Que é diferença de quadrados. Diferença de quadrados, tá? Então, vamos fazer um exercício, ó. Então, se eu tiver x ao quadrado menos y ao quadrado, eu tenho diferença de quadrados, eu tenho isso aqui, onde o meu a é o x e o meu b é o y. Então, fica a mais b vezes a menos b. Então, fica x mais y vezes x menos y, tá? Outro exemplo, se eu tiver 4 menos x ao quadrado, tá? O 4, vocês não concordam comigo que é 2 ao quadrado? Então, eu vou ter 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, meu a é 2 e o meu b é x, tá? Diferença de quadrados. Então, a mais b vezes a menos b, tá? 2 mais x vezes 2 menos x. Então, a ida é um produto notável, né? A volta é a fatoração por diferença de quadrados. Então, vou pegar outro exemplo. Se eu tiver x elevado à sexta menos y ao quadrado, tá? Eu tenho que ter alguma coisa, o a ao quadrado, só que eu tenho x elevado à sexta. Como é que eu faço isso, ó? Vou usar as propriedades de potência. X elevado à sexta não pode ser x elevado a 3 vezes 2, né? Posso, né? Que é igual a 6. Isso não pode ser também x ao cubo elevado ao quadrado, tá? Porque se eu voltar, eu tenho que multiplicar, volta a ser x elevado à sexta. Então, eu vou usar esse recurso aqui. Eu vou trocar o x à sexta por x ao cubo elevado ao quadrado. Que aí eu vou ter meu a, que vai ser o x ao cubo. Então, vai ser igual x à sexta, que é igual a x ao cubo ao quadrado, menos y ao quadrado. Aí, eu tenho o meu a, que é x ao cubo, e o meu b, que é y ao quadrado. Aí, fica a mais b vezes a menos b. Outro exemplo, se eu tiver, então, 9x ao quadrado menos 16, tá? Eu tenho que achar o a ao quadrado e eu tenho que achar o b, que tem que estar ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, 9x ao quadrado, o 9 é 3 ao quadrado, correto? Vezes x ao quadrado. Como ambos estão ao quadrado, eu posso colocar 3x elevado ao quadrado. Porque se eu voltar, né, tem que ser tudo ao quadrado. Volta a ser 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, que volta a ser 9x ao quadrado. Ou seja, posso trocar o 9x ao quadrado por 3x elevado ao quadrado, que é o que eu vou fazer para eu ter o meu a ao quadrado. Então, 9x ao quadrado igual a 3x elevado ao quadrado menos
o 16, que é 4 ao quadrado. Aí, eu vou ter o meu a ao quadrado, que é 3x, e o meu b ao quadrado, que é o 4. Então, vai ficar a mais b vezes a menos o b, que é 4. Certo? Então, aqui, se eu tiver, por exemplo, 7 menos x ao quadrado, tá? Como é que eu faço o 7, né, ficar, esse 7 aqui, ficar alguma coisa ao quadrado? Vou colocar o 7. Não concordam comigo que se eu fizer raiz quadrada de 7 ao quadrado, não é a mesma coisa que 7 ainda? Corta, corta, vira 7, tá? Então, 7 é igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Pela propriedade da raiz, tá? Esse ao quadrado eu posso pôr para fora, né? Porque volta, né? Pela propriedade, pode entrar lá dentro, aí volta a ser raiz de 7 ao quadrado, que volta a ser 7, tá? Mas aí eu tenho um número ao quadrado. Então, aqui eu posso trocar, vou trocar o 7 por raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 ao quadrado menos x ao quadrado. Aí, eu vou ter o meu a, que é raiz de 7, e o meu b, que é x. Aí, vai ficar a mais b vezes a menos b, tá? Tá faltando um número fracionário aqui, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 25 sobre 36 menos 100 sobre x ao quadrado, eu posso trocar por quem? 25 é 5 ao quadrado, né? Sobre 36, que é 6 ao quadrado, menos 100, que é 10 ao quadrado, sobre o x ao quadrado. Pela propriedade, se tá tudo ao quadrado, eu posso colocar tudo numa fração e elevar ao quadrado. Se tá tudo ao quadrado, posso pôr numa fração só e elevar ao quadrado, que dá na mesma, né? Que aí volta a ser 5 ao quadrado e 6 ao quadrado. Mas agora eu tenho o meu a ao quadrado e tenho o meu b ao quadrado. Então, vai ficar 5 sobre 6 mais 10 sobre x, a mais b, vezes 5 sobre 6 menos 10 sobre x, a mais b, vezes a menos b. Vamos fazer mais, ó. Então, se eu tiver raiz quadrada de 9 menos z ao quadrado, isso aqui vai ser igual. Vou de novo, parênteses, raiz quadrada de 9, posso falar que é raiz quadrada de 3 ao quadrado, né? Que é o 9, correto? E, pela propriedade de raiz, o 2 pode ir para fora. Aí, a volta, que na volta só multiplica de novo, né? Volta a ser raiz de 3 ao quadrado, que volta a ser raiz quadrada de 9, que é 3, tá? E aí, eu vou trocar o raiz quadrada de 9 por isso aqui. Porque aí, ó, eu vou ter o a ao quadrado, menos z ao quadrado. E aí, eu tenho meu a e b, raiz de 3 mais z, vezes raiz de 3 menos z, tá? Cabe mais uma aqui, ó. Se eu fizer, por exemplo, 181 ao quadrado, menos 180 ao quadrado, tá? Então, tenho a ao quadrado e b ao quadrado. Então, vai ficar
181 mais 180, vezes 181 menos 180. A mais B vezes A menos B. E aí eu vou ter 181 mais 180 dá 200, 361, certo? Vezes 181 menos 181, ou seja, 361. Oi, pessoal, então dá uma pausa de novo no vídeo, né? Resolve essas questões aqui. Essa é a 7, a 8 e a questão 9, tá? Tem um gabarito delas aqui, saiu errado, 7, 8 e a questão 9. Também para mandar de tarefa na continuação. A tarefa de hoje vai até aqui. E eu vou dar uma dica para vocês, tá? Se eu tiver, por exemplo, 5, se eu multiplicar por 1, continua 5, né? Continua a mesma coisa. Então, se eu trocar 1 por 2 sobre 2, 2 sobre 2 não é 1? Então, continua 5, não continua? Tá? Então, se eu pegar aqui e fizer isso aqui igual a 5 sobre 2, vezes 2, não é? Dá na mesma ainda, né? Continua igual, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, x à quinta, eu vou ter 5, ou 5, vou multiplicar por 2 sobre 2. Daí, eu vou ter x elevado a 5 sobre 2 vezes 2. Pela propriedade de potência, eu posso colocar x elevado a 5 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Aí, eu vou ter o termo ao quadrado, tá? Outra dica, se eu tiver a raiz de 7, por exemplo, se eu tirar da raiz, é 7 elevado a 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, propriedade de raiz, tá? Porque eu quero também, ó, ter alguma coisa elevada ao quadrado, porque é para eu poder usar a diferença de quadrados. Então, eu tenho que achar esse ao quadrado. Então, posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o 5, ó. Multiplicar por 2 sobre 2. Se eu multiplicar por 1, não muda, né? Aí, eu vou ter 7 elevado a 1 quarto, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2. E pela propriedade, pode ser tudo elevado ao quadrado. Daí, eu vou ter meu quadrado, tá bom? Então, essas são as duas dicas para vocês resolverem essa questão aqui, ó, a 9, tá bom? Próximo produto notável quadrado da soma. Na verdade, é a soma ao quadrado, que é o quadrado da soma. Tá vendo que tá ao quadrado? Todo número quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, ele é A mais B vezes ele mesmo, que é A mais B. Correto? Vou multiplicar, fazer distributivo. A vezes A ao quadrado, A vezes B, mais A vezes B, B vezes A, que é mais A vezes B também. A ordem do produto não altera o resultado. B vezes B, que é mais B ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado, A mais B mais A mais B, igual a 2A vezes B. Mais B ao quadrado, certo? Ou seja, nesse produto notável aqui, ó, eu vou sair daqui e já vou chegar a isso aqui, ó, vou dar o pulo do gato, tá? E aí, eu elimino todas essas contas aqui. E aí, ela fica A mais B ao quadrado, sempre que eu tiver isso aqui, eu vou ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tá? Eu sempre falo que resta o terço, né, ó. O primeiro termo é A, o segundo termo é B, então fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Vamos treinar. Então, se eu tiver x mais 3 ao quadrado, o primeiro termo é o x e o segundo termo é o 3. Então, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
que é x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, mais 6x, mais 3 ao quadrado, 9. Então, vamos fazer mais exemplos, né? Se eu tiver y mais raiz de 3 ao quadrado. Então, meu primeiro termo é o y e o segundo termo é raiz de 3. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Arrumando, fica y ao quadrado, mais 2 raiz de 3y, mais 3, né? Que raiz de 3 ao quadrado é 3. Cabe outro aqui embaixo. Se eu tiver 5x mais 10 ao quadrado, então, o meu primeiro termo, ó, é 5x. O segundo termo é 10. Então, eu vou ter quadrado do primeiro, 5x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, arrumando, eu vou ter que, ao quadrado, 5 ao quadrado, e x ao quadrado, né? 5 ao quadrado, 25, x ao quadrado, 2 vezes 5, 10, vezes 10, 100, mais 100x, não posso esquecer do x, mais 10 ao quadrado, que é 100. Mais exemplos, porque o exemplo é que ajuda a gente a entender. Então, se eu tiver 3 menos o z ao quadrado, o primeiro termo é o 3 e o segundo termo é menos z. Aí, eu vou ter quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, fica 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, 6, vezes menos z, menos 6z, e menos z ao quadrado, que é mais z ao quadrado, tá? Isso que muita gente chama também de quadrado da diferença, tá? Também chamam de quadrado da diferença, que eles falam se a menos b ao quadrado, ó, é a diferença ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Também isso aqui. Mas eu coloco só como quadrado da soma, uma coisa só, tá? Mais exemplos, mais exemplos, mais exemplos, porque é o que faz a gente entender, né? Então, se eu tiver x menos 3 ao quadrado, tá? O primeiro termo é x e o segundo termo é menos 3, tá vendo? É menos 3. Por quê? Você não concorda comigo que eu posso falar que é x mais o menos 3 ao quadrado, tá? Então, eu tenho o primeiro termo que é x mais o segundo termo que é menos 3, tá? E aí, eu faço quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E aí, fica x ao quadrado, 2 vezes menos 3, menos 6x, mais menos 3 ao quadrado, que é 9. Todo número elevado ao quadrado fica positivo, tá? Vou fazer outro aqui, ó. Se eu tiver y menos 5 ao quadrado. Então, o primeiro termo é y e o segundo termo é menos 5. Então, eu faço quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, resta o terço. Vai ficar y ao quadrado, 2 vezes menos 5, menos 10y. Menos 5 ao quadrado fica mais 25, tá? Mais exemplos, que é o que ajuda a gente a entender. Então, se eu tiver menos 3 mais e ao quadrado, o primeiro termo é menos 3 e o segundo termo é o z. Então, eu tenho quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ficar menos 3 ao quadrado é mais 9, 2 vezes menos 3, menos 6, vezes z, menos 6z, mais z ao quadrado, tá? Se eu tiver, por exemplo, vou fazer outro exemplo, menos x menos 8 ao quadrado, então, quem que é o primeiro termo? Menos x. Quem que é o segundo termo? Menos 8. Então, vou lá de novo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, eu tenho o quê? Menos x ao quadrado é mais x ao quadrado. 2 vezes menos x menos 2x, vezes menos 8, mais 16x, né? Menos com menos, mais. 2 vezes 8, 16. Mais menos 8 ao quadrado, que é mais 64, tá? Então, aqui, se eu tiver a ao quadrado menos b ao cubo elevado ao quadrado, mesma coisa, tá? O primeiro termo é a ao quadrado, o segundo termo é menos b ao cubo. E aí, eu faço quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aí fica, multiplica, né? A quarta, 2 vezes a ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes menos b ao cubo, menos 2a ao quadrado, b ao cubo, e menos b ao cubo elevado ao quadrado, multiplica, né? E fica positivo, b elevado à sexta, tá? Todo número elevado ao quadrado fica positivo, tá? Pessoal, mais 3 questões, a 10, a 11 e a 12, tá? O gabarito tá aqui, o gabarito da 10, da 11, da 12. Então, dá uma pausa e tenta fazer e depois passa para o próximo tópico. Então, no quadrado da soma, tá? Que é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo. Então, daqui para cá é um produto notável, que é o quadrado da soma. Se eu fizer a volta daqui para cá, tá? Isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. E a gente volta para a mais b ao quadrado, e aí ela passa a ser a fatoração, tá? Fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Tá? Porque fatoração é multiplicação, né, professora? Mas a mais b ao quadrado, vocês não concordam comigo que é a mais b vezes a mais b? Que é a multiplicação. Então, a ida, eu transformo no trinômio, é um produto notável. A volta já é fatoração, trinômio quadrado perfeito. Tá bom? E aí, como é que eu uso ela? Vamos supor que eu tenho x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, vai ser igual a quem, ó? Pega o primeiro, faz raiz quadrada dele, porque para vir eu não levei ao quadrado, para voltar eu faço raiz quadrada da x. Aqui, ó, raiz quadrada de y ao quadrado também, porque para ir eu levei ao quadrado, para voltar eu faço raiz quadrada. Então, ele vai ficar x mais y ao quadrado. Esse positivo aqui, ó, você vai olhar aqui, ó, não tá mais 2x, então ele é positivo. E aí, eu tenho que verificar depois se bate, porque tem que dar 2xy. Na ida, não é 2a vezes b? Então, é 2 vezes o a, que é x, e o b, que é y. 2xy. Bateu? Ok? É um trinômio quadrado perfeito, e eu fatorei. Ficou igual a x mais y ao quadrado. Outro exemplo, se eu tiver x ao quadrado mais 6x mais 9.
tá? Mesma coisa, pego o primeiro, raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, pego o segundo, raiz quadrada de 9, que é 3, então vai ficar x mais, tá ali, 3 ao quadrado. Verifica se é verdadeiro, né? Tem que dar 6x. Então, pego 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que ok, dá 6x, então é o trinômio do quadrado perfeito e eu fatorei em x mais 3 ao quadrado. Então, vamos fazer mais, ó. Então, se eu tenho 36 mais 12y mais y quadrado, então, eu tenho aqui raiz de 36, que é 6, aqui raiz de y ao quadrado, que é y, então vai ficar 6 mais y ao quadrado. Vou verificar, né, se é verdade, ó, se dá 2y, 12y, seria 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? 12y, ok? Dá pra fazer outra aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenha x ao quadrado mais 40x mais 100, tá? Então, eu vou pegar aqui o primeiro, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 100 é 10, tá? Então, ficaria x mais 10 ao quadrado, tá? Vou ver se bate com o do meio, ó. Tem que dar 40x. Seria 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 20x e não 40x, tá? Então, não é o quadrado da soma, tá? Não, isso aqui não é válido, tá? Isso aqui não é, a gente chama de trinômio do quadrado perfeito, né? Não é um trinômio do quadrado perfeito, isso aqui tá errado. Mas, ó, se tiver, por exemplo, x ao quadrado menos 10x mais 25, vou olhar aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então, eu vou ter x, só que menos 5 ao quadrado, tá? Por conta aqui, ó, tá vendo? Menos 10x. Pra eu verificar, porque fica 2 vezes x, vezes menos 5, aí dá menos 10x, tá? Então, observa o sinal. Se tiver menos aqui, ó, aqui é menos, tá? Se tiver mais, aí é mais. Só mais um para finalizar. Então, se eu tiver x ao quadrado mais 2 raiz de 5x mais 5, tá? Vou fazer a verificação aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 5 não é inteiro, mantenho raiz quadrada de 5. Então, vai ficar x mais raiz de 5 ao quadrado. Ó, aqui é positivo, por isso que eu coloquei positivo aqui. Agora, eu faço verificação para ver se tá certo, né? Tem que dar 2 raiz de 5x. Então, vou ali, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 2 raiz de 5x, tá? Então, ok. É o trinômio do quadrado perfeito, que é x mais raiz de 5 ao quadrado. Pessoal, então esse aqui são os últimos exercícios para a tarefa de hoje, tá? Até a 16. E até a próxima aula.